Isso aqui, a frequência que eles utilizam para inundar o nosso cérebro com essa porcariada toda, é uma espécie de MK Ultra longa distância que eles fazem. 2030 pra frente é só agenda satânica, ó. Controle total. Pelo menos quem passou por essa live e escutou o que eu tinha pra falar, vai perceber nas entrelinhas o plano diabólico acontecendo. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Ó, esse canal é top, recomendo que vocês se inscrevam também, viu? Matrix Mundial. E chegará ao momento em que isso será algo verdadeiramente assustador. Essa operação já está influenciando no comportamento de muitos. Não à toa, nós vivemos na era da depressão, na era dos problemas mentais, na era onde as pessoas estão ficando cada vez mais instáveis, agressivas, apáticas, etc, etc, etc. E você já deve ter percebido isso. Você já deve ter percebido que muitas pessoas que você conhece vêm mudando seus comportamentos nos últimos anos de uma maneira estranha, para dizer o mínimo, não é mesmo? Pois é, isso tem um motivo. E você vai entender o porquê que isso está acontecendo. Primeiro, vamos entender o que os cientistas, que são financiados pelos globalistas, em seus laboratórios, em suas universidades, o que eles estão fazendo nos últimos anos. Bem, alguns experimentos oficiais que eu estarei citando aqui, demonstram exatamente o porquê o comportamento das pessoas está mudando. Em 2013 foi conduzido um experimento onde o cérebro... Se eu for falar tudo, todos os motivos pelos quais o comportamento das pessoas estão mudando, essa live cai. De animais foi modulado em laboratório. Em 2019 também foi conduzido esse experimento, em 2021 também foi conduzido esse experimento, em 2022, em 2023. Algumas universidades diferentes, alguns laboratórios diferentes conduziram esse experimento, mas o resultado foi o mesmo, e ele foi progredindo de experimento para experimento. Basicamente, os cientistas conseguiram manipular o cérebro desses animais, induzindo sentimentos, comportamentos e emoções. Eles conseguiram fazer com que os ratos de laboratório tivessem raiva ou prazer. Eles conseguiram fazer com que os ratos de laboratório ficassem confusos, agressivos e diversas outras coisas. Eles conseguiram controlar o comportamento, ou melhor dizendo, a mente desses animais. E todos esses experimentos feitos com esses animais possuem um padrão. A modulação cerebral aconteceu através da alta tecnologia. Mais especificamente, nanotecnologia sendo ativada dentro desses animais, e grande parte desses experimentos, a nanotecnologia foi injetada neles, tá? E essa nanotecnologia, ela atingiu o cérebro, ela se espalhou pelo corpo. Enquanto a gente tá aqui falando de nova ordem, agenda satânica, vocês têm noção dos experimentos bizarros que estão fazendo e aquilo que já foi feito e aquilo que eles vão colocar depois de 2030 à tona no cenário para afetar a vida humana? Teve uma pandemia aí em 2020 que, do meu ponto de vista, perto da próxima, que talvez ocorra, Xandão, não vai ser nada. Xandão ultimamente tem enfrentado Vai ser nada. uma luta, cara. Porque, tipo, Nada. assim, E ela era ativada através de fortes frequências. Bem, o sistema vem mostrando em seus filmes, e não só em filmes, em séries também, como por exemplo Black Mirror, como eu mostrei aqui na introdução desse estudo, você vê ali uma cena da nova temporada onde pessoas se tornam zumbis, ficam quase como possessas, perdem o controle do seu corpo, assim como numa possessão demoníaca, quando uma determinada frequência é ativada. Você tem também um filme que fala a respeito de zumbis se tornando zumbis por conta dos telefones, mas não é exatamente por conta do telefone, e sim por conta da frequência que é emitida pelas antenas de telefone. E nada disso é apenas teoria, ou melhor dizendo, nada disso por parte do sistema é mera ficção. Eles estão falando exatamente o que eles querem fazer, tá? Eu quero mostrar pra você uma propaganda que inclusive nós já decodificamos em nossos estudos, que foi trazida pelo KFC. E eu quero te lembrar que o KFC é uma rede de fast food nos Estados Unidos que basicamente oferta comida. O KFC não oferta nada além de comida. Ou seja, o que seria lógico é que a sua propaganda fizesse com que as pessoas tivessem interesse na comida do KFC. Só que essa propaganda não traz nenhum tipo de interesse para o produto que eles vendem. Na realidade, essa propaganda passa uma mensagem muito clara, que no futuro as pessoas serão completamente controladas pelo sistema através das frequências. Preste muita atenção. Welcome to the news at 11, where we'll be chatting to the Minister for Artificial Intelligence about recent accusations that he's not real. Just okay anymore. In light Totalmente cabalístico. of recent events, it begs the question, what can we even believe in anymore? Isso aqui, a frequência que eles utilizam para inundar o nosso cérebro com essa porcariada toda, é uma espécie de MK Ultra longa distância que eles fazem. Sabe? Essa é a ideia. É manter todo mundo numa determinada frequência.
É uma desgraça isso aí. Vocês não têm noção. É uma desgraça. Então, por que eu falo aqui? Quem tiver a oportunidade de sumir das grandes cidades, vai morar no interior, se possível numa chácara, um pedaço de terra, é o ideal. Fuja. Só vai pra cidade quando você precisar. Certo? Só. Porque, de verdade, cara, 2030 pra frente vai ser uma desgraça. Uma desgraça. E os surdos, não se trata necessariamente da pessoa ter que escutar. As ondas cerebrais, as suas ondas cerebrais, elas podem ser estimuladas por N fatores. Não é só através de som. Olha isso, Show da seres Dying humanos Light agora de BS são TJ animais King mandou hackeáveis. R$5. Já acontece algo parecido com isso nessas rave aí, né? Que mistura droga com essas músicas, né? Lucas, e que frequências são essas? 5G, 6G, 7G, e para você ter uma ideia, na China já estão testando até mesmo a 10G. Mas Lucas, me disseram que a 10G passou no jornal Será que a China tá pouco avançada? 10G? que ela está chegando, ou a 6G, ou a 5G que está aqui agora. Me disseram que essa tecnologia existe para que eu tenha mais conforto, mais praticidade, para que eu possa fazer downloads mais rápidos, etc, 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 etc. Bem, eles mentiram para você. E não é de hoje que o sistema vem mentindo para você. O sistema vem testando tecnologias, mentindo, dizendo que está cuidando da sua saúde, por exemplo. Né? O sistema vem mentindo para você dizendo que está combatendo o aquecimento global, quando na realidade está pulverizando nanomateriais condutivos na tua cabeça. Ou não. Isso vem acontecendo há muito tempo. O sistema também vem utilizando de armas ionosféricas com a desculpa de que isso é apenas para estudar melhor a Terra, a ionosfera, etc, etc, etc. Quando essas armas, como o HAARP, por exemplo, já foi comprovado que ele tem sim a possibilidade de influenciar na ionosfera e, portanto, gerar desastres naturais de maneira artificial. E é justamente por isso que eles podem sim criar grandes rituais para ceifar vidas, fingindo que foi um mero acidente natural, um evento que ocorreu por conta do aquecimento global. E não só isso, essas armas ionosféricas também geram... E, na minha opinião, assim, uma coisa que eu especulo é, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquela galera lá, tem a ver com isso daí. Eu não acho que aquilo lá foi 100% natural, não. Não consigo ver dessa forma. Mas posso estar errado, né? O que vocês acham? Frequências. E eu vou entrar em mais detalhes do que eu estou dizendo, mas basicamente, e aí, o sistema leva muito tempo para você, tá? Existe sim uma propaganda em prol das frequências, que faz com que você enxergue que cada vez que nós temos um salto, vamos jogar dentro das frequências, ou seja, da 5G para 6G que a gente está indo agora, todo um mundo novo está sendo prometido. Novas tecnologias, né, coisas incríveis, o avanço da inteligência artificial, né, robôs, internet dos corpos, internet das coisas, é vendido como se fosse uma grande promessa para todos nós. Mas, na minha visão, tudo isso é uma grande malha tecnológica, é uma grande prisão que está sendo construída para consolidar o poder do anticristo. Mas, basicamente, o que eles dizem é que essas tecnologias estão evoluindo para o seu bem. Só que aí tem um problema. Vamos analisar o que aconteceu com esses animais em laboratório. Nanotecnologia, sendo ativada através de frequências, fez com que esses animais fossem controlados. A mente desses animais fosse controlada. Seus comportamentos, ações, sentimentos. E o que a gente vem vendo? A gente vem vendo justamente isso. Nanotecnologia, grafeno e outros materiais em escala nanométrica, menores do que células, estão sendo injetados nas pessoas. Sem que elas saibam, inclusive. Nanomateriais condutivos estão sendo aerosolizados no ar, pulverizados, se assim você preferir, nas últimas décadas. Inclusive, estudos comprovam que esses materiais, eles são tóxicos. É justamente por isso que nós estamos vendo certos rios que contêm aí, quando são feitos estudos, foram feitos estudos no Brasil com indígenas, por exemplo, que mostraram que os indígenas possuíam, nos seus cabelos, materiais tóxicos. E não só nos seus cabelos, a nascente dos rios, os animais,
o próprio solo, tudo sendo contaminado. E essa é uma operação que vem sendo feita há décadas. O que o sistema diz? Não, isso aí, né, são tecnologias em prol da geoengenharia. Eles já admitem que esses aerossóis existem, né, que esses aviões estão pulverizando tecnologias em nossas cabeças, coisas que eles não admitiam antes. Agora eles estão admitindo. Antes eles diziam que eram os contrails, né? Hoje eles dizem que não, que isso, na realidade, são sim tecnologias, mas são tecnologias que servem, por exemplo, para poder fazer com que a Terra seja protegida da radiação solar, né? E várias baboseiras que ou as pessoas não dão nenhum tipo de valor em saberem se informar, as pessoas não estão nem aí se tem um avião pulverizando algo em sua cabeça. A gente chegou nesse nível, né, onde as pessoas não se importam com as suas vidas, né, não se importam com o que acontece ao seu redor, ou simplesmente as pessoas caem na narrativa do sistema. Não, realmente, isso aí, se você acredita que isso aqui é algo além, né, de uma tecnologia em prol do planeta, né, então você deve ser um louco, teórico da conspiração, etc. Isso vem sendo pulverizado. E aí as nanotecnologias estão entrando em jogo, mas não só elas, as frequências também. Quanto mais nanotecnologia você respira e entra dentro de você, ou eles tentam injetar em você, você tem frequências aumentando. Veja só, como o padrão, né, ele é muito evidente. E eles têm pressa em atualizar essas frequências. E a gente vem falando muito nos últimos anos sobre a 5G, sobre como a 5G pode trazer doenças, como por exemplo o câncer, pode trazer distúrbios de comportamento, pode trazer distúrbios mentais, né? Várias questões, tá? Onde vários especialistas já vieram a público para denunciar, inclusive na ONU, na União Europeia, e tudo isso foi jogado para debaixo do tapete e tratado como teoria da conspiração. Agora, pouco vem sendo falado sobre a 6G. Se a 5G já trazia problemas para a mente das pessoas, a 6G é algo assustador, tá? Que vai brincar com a cabeça das pessoas. E eles admitem isso. A 6G vai dar início à era dos sub-terahertz, ou seja, a era em que as frequências que serão aí jogadas para cima das pessoas e de todos os seres vivos nunca foi tão densa, nunca foi tão forte. E é uma frequência tão forte, mas tão forte, que ela pode enviar sinais para o cérebro de todos. Eu diria principalmente para aqueles que estão atualizados, que aceitarem as tecnologias do sistema dentro de seus corpos, assim como aqueles ratos também aceitaram nos experimentos. Lembra? Como é que aqueles ratos aceitaram as tecnologias nos seus corpos? Enfim, os ratos foram atualizados para participarem. Isso nos mostra basicamente qual é, né, o modus operandi das elites. Eles vão atualizar as pessoas e depois vão trazer a 6G. E a 6G ela é tão forte que ela vai brincar com a cabeça das pessoas, não apenas para modular o comportamento, como a gente já viu aqui, que essas tecnologias são capazes, tá? Essas frequências e a nanotecnologia que está sendo pulverizada, né, e colocada de outras formas nas massas. E aí, Michael, um abraço, irmão. Além disso, ela pode fazer com que você veja imagens que não existem, como se fossem reais. Pode fazer com que você ouça sons que não existem, como se fossem reais. Vai poder fazer com que as elites possam ler o seu pensamento em tempo real, lógico, se você estiver atualizado. Comi a mãe solteira do Naima. Então é verdadeiramente assustador. Eu tenho mais provas para mostrar para você. Mas você se lembra desse artigo aqui que eu mostrei no início do vídeo? O governo divulga acidentalmente documentos sobre armas psicoelétricas. Você se lembra disso? Pois então, esse artigo ele foi publicado pela Popular Mechanics, que é nada mais, nada menos que uma das revistas mais tradicionais dos Estados Unidos no que diz respeito à ciência, à engenharia e outros temas importantes, né? E, basicamente, aqui vai nos dizer sobre arquivos secretos do governo que foram enviados por engano a um jornalista. E dentro desses arquivos nós temos esse mapa, tá? Aonde eles falam sobre tecnologias que já estavam sendo testadas. Kingsman, esse filme retrata isso. Sim, programação preditiva, né? Testadas no século XX. Com todo tipo de frequência que você pode imaginar. E aí, eles vão falar sobre o seguinte, ó, nesse mapa, tá, vai ser dito sobre o seguinte: apagamento forçado de memória e indução de ações errôneas, mudanças induzidas na audição, tanto na direção, quanto aparência, quanto volume, e às vezes até no conteúdo. Lembra do que eu te falei da 6G? A 6G vai fazer com que você tenha a sua audição manipulada. Já no século XX eles estavam testando isso, como arma de guerra, tá? Coceira súbita e violenta dentro das pálpebras, manipulação forçada das vias aéreas, incluindo fala forçada, controlada externamente. Eles vão poder controlar a superioridade. Tu acredita que vai chegar algum momento que os governos vão obrigar as pessoas a implantar algum tipo de chip, assim como foi em 2020 com as vacinas do Cor 17? O mundo é do diabo. Você não tá entendendo, irmão. O governo não vai te obrigar a nada. Você vai fazer porque você já está plugado na Matrix, entendeu? Os gados vão fazer as coisas, eles vão aceitar o governo da besta meio que de livre e espontânea vontade. Não totalmente de livre e espontânea vontade, porque o sistema que conduziu eles a pensarem dessa forma, você tá entendendo? Então não é que o governo ele vai pegar você assim pelo braço e vai, você vai fazer isso aqui. Ele não vai precisar fazer isso aí. Ele te força a fazer isso através do quê? Agenda, MK Ultra.
aos poucos ele vai conduzindo sua mentalidade. Desde quando a gente nasce até o dia da nossa morte, é só mentira que é contada pra gente. Então, quando chegar o momento de aceitarem a marca da besta, a maioria esmagadora da gadaiada vai de bom grado, meu amigo. Eles estão sendo conduzidos para isso. Quem serão aqueles que vão recusar, que vão perceber, opa, tem coisa errada aqui? São os campeões. Estilo um super Xandão que vai vir aqui e vai falar pra você, ó, isso aí é mentira, é fraude. E aí vão falar que eu sou esquizofrênico. Vão me ridicularizar. Um outro canal aí de algum outro cara desperto, por exemplo aqui da Matrix Mundial, ó, que já tá falando, ele vai falar, ó, isso aí é fraude. É isso que vai acontecer, irmão. A maioria só vai. Já estão controlados já. Então o governo ele não vai precisar te ameaçar. Não precisa fazer isso aí. Não é assim que o sistema trabalha. Ele vai te conduzindo aos poucos. Entendeu? É assim o MK Ultra, irmão. Lembre-se. Lembre-se do que eu falo. Tudo se trata de controle. Eles controlam as nossas vidas. Eles controlam, literalmente. Aqueles que percebem isso, que conseguem sair da Matrix, são aqueles que evoluem espiritualmente. Por isso que eu falo, quando você começa a ler a Bíblia, você aprende a forma da Terra, você aprende que não veio do macaco, você aprende que você não vai para Marte, você aprende que você vive num sistema fechado, você sabe o que é o pecado primordial, você sabe quem foi Adão, quem foi Eva, quem são os Néfilins, qual que é a ideia da agenda da nova ordem, quem está por trás dos governos satânicos. Você despertou, irmão? Você sabe que esquerda e direita é uma farsa. Você vai desplugando da Matrix, ó, você entende, você enxerga o plano diabólico, aí você deixa de ser um gado. Embora continue pertencendo a esse mundo. Mas pelo menos você não será tão controlado que nem a grande maioria. Que nem para pra pensar. Só vão que nem um bando de búfalo assim, ó, pro abate. Entendeu? As falas das pessoas com essas tecnologias, isso já foi testado no passado. Black Mirror, inclusive nessa nova temporada, o primeiro episódio da nova temporada mostra uma pessoa que é atualizada, né? Essa série mostra... E através da tecnologia que... Essa série aqui, ela mostra um monte de coisa satânica do plano da elite de controle, né? Essa série aí, essa desgraça de Black Mirror. Programação preditiva total. Criaram essa série só pra isso, na verdade. Só pra jogar, vomitar na cara do gado a programação preditiva. Pra fazer com que as pessoas se acostumem no seu subconsciente com tudo de satânico que vai acontecer no futuro. Que elas achem normal. Está dentro dela e das frequências, uma empresa controla o cérebro daquela pessoa. E aí é mostrado, né, dentro da trama ali, que basicamente, né, é oferecido para ela planos, assim como hoje você assina planos, sei lá, de um serviço de streaming, né, um Netflix da vida. Vamos supor, o Netflix tem o plano simples, o plano médio e o plano Pro, né? Assim foi oferecido a ela. E no plano simples você tem os anúncios. Só que a diferença é que para ela, no episódio de Black Mirror, os anúncios, no caso, saem da boca dela. Ela está ali, né, dando aulas para os alunos dela e do nada ela começa a falar. Anúncios, manipulação forçada da fala, assim como esse documento do século XX está falando, está mostrando. E entenda, isso tudo diz... Então, rapaziada, eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Preparem-se, todos que acompanham essa live desde quando o Super começou. Até porque, se acontecer alguma coisa e não puder mais ter live, seja em 2026, 27, 28, 29 ou 30, não interessa quando, nunca se esqueçam disso. A situação no mundo vai piorar muito, principalmente depois de 2028, 27 e 28, que o Brasil vai colapsar de vez do ponto de vista financeiro. 2030 para frente é só agenda satânica, ó. Controle total na cabeça do gado, total. Pelo menos quem passou por essa live e escutou o que eu tinha para falar, vai perceber nas entrelinhas o plano diabólico acontecendo, certo? E se não for eu aqui na live falando, em algum lugar vai ter algum outro canal de alguém falando a verdade. Isso aí você pode ter certeza. Né? Eduardo Superchat GR. A parada vai piorar muito antes de a Ruxa voltar. Mas muito. Quero que a minha geração e as próximas... Vocês acham que tá ruim agora? Vocês saem lá fora, vocês saem aí, ó. Fui pra São Paulo esse final de semana, só gado. Só NPC pra rua. E eu que sou esquizo, porque eu uso bota Jack Richard, 45 de braço e falo que você anda no chão reto. 5.00.
Xandão, o Nai estava falando Só sobre as NPC. noites longas e cheias de galimicas entre vocês dois. Ele falou que sente saudades de Vai quando piorar você muito. apalpava o bumbum Eu não guloso apalpei dele. nada. Assiste American Pie Soul Beta, Na sua cidade é diferente? Mais ou menos, porque é interior, né? Tem gente mais raiz. Cidade grande, o efeito da nova ordem geralmente é pior. A agenda pega a molecada com mais força. Eles são tudo criado com base na punheta no apartamento da avó deles. Respeito ao processo Bota da nesse marca da besta. videozão Quando aqui, ó. esses experimentos forem completados, quando eles tiverem êxito em tudo, tá? Quando eles conseguirem montar de maneira correta essa manipulação genética que eles estão lutando para conseguir, e estão tendo algumas barreiras até o momento, como por exemplo o sistema imunológico, quando eles conseguirem isso, tá? Nós veremos seres humanos sendo controlados através desse sistema maligno que está sendo montado, dessa teia maligna que envolve frequências e nanotecnologia. Então todos aqueles que aceitarem isso serão manipulados pela besta. A própria Bíblia coloca que as nações vão seguir a besta, vão seguir o anticristo, vão ver coisas extraordinárias, né? Serão enganadas. E esse negócio aí de ver coisas extraordinárias é que, além dos NPCs estarem enfeitiçados, tem o projeto Blue Beam, né? Luciano. Terão Valeu, inclusive o seu Guilherme. comportamento completamente mudado, tá? A Bíblia fala sobre as pessoas piorando, sendo ainda mais malignas, perseguindo a igreja. Então, tudo isso fica muito claro quando a gente analisa exatamente aonde a, entre aspas, ciência quer chegar. E essa, entre aspas, ciência, ela vem sendo aí, de maneira muito clara, financiada pelos globalistas, por institutos como dos Rockefellers, da família Gates, né? Soros e Companhia Limitada. E não só financiados, desde o início, essas instituições foram ali planejadas por esses globalistas. Então, elas servem de fachada, né? Como se fossem ali instituições. Exatamente. Olha lá. Essa arrombada dessa Shiva aí, ó. Aí, ó. Torce. Vocês torcem. Porque se o Criador tiver me abençoado para no final dos tempos o Arcanjo Miguel usar minha carcaça para destruir demônios, vocês serão todos pulverizados. Procurando o progresso científico para o bem da humanidade, servem de fachada para um plano satânico. Vamos ler mais algumas coisas que estão aqui rapidamente. Cutucadas forçadas no braço durante trabalhos dedicados ou bagunçados, né? Então podem fazer você ter sensações sensoriais, como se fossem toques, né? Dor intensa ou sensação de agulhas quentes empurradas profundamente na carne, quedas súbitas, ou seja, a pessoa está ali, do nada ela cai, né? A gente viu isso inclusive na época do início da Covid, que também era o início da 5G, você lembra? Lembra disso? As pessoas estavam caindo em um monte de propagandas lá que o Partido Chinês trazia, e isso parou, isso acabou, né? Então, enfim, esse documento que fala sobre manipulação mental, armas psicoelétricas, nos fala sobre essa queda súbita aí, né? Coceira no corpo, né? Leitura e transmissão de pensamentos. O Fórum Econômico Mundial falou sobre isso. No século XXI, no século XX eles já estavam testando. Sonhos controlados. Visões forçadas enquanto acordado. É o que eu tô falando pra você, né? Não só a audição manipulada, mas visões forçadas. A 6G vai ter poder pra fazer isso. Isso foi testado no século XX, como arma de guerra. Tá? Então, assim, isso aqui foi publicado, né, por uma revista científica de muito calibre, tá? E é notoriamente aí conhecido nos Estados Unidos essa história. Então, meus amados, de fato, não é brincadeira, não é conto da carochinha, tá? E quanto mais essas frequências vão subindo, vão aumentando, mais as pessoas vão mudando os seus comportamentos. Mais nós vemos aí a incidência, por exemplo, de problemas, né, como insônia, né, aumentar os níveis do Alzheimer, por exemplo. Você entrou pra essa ordem satânica, eu te refuto em tudo que está mostrando nesse vídeo. Mentira. Esquizofrenia, né? E várias outras coisas, vários outros problemas. Depressão, ansiedade. É claro, existem vários fatores, né, que podem levar uma pessoa à ansiedade. É verdade. Só que as frequências, elas têm o poder de maximizar isso de maneira assustadora. Agressividade e vários outros fatores mentais e também químicos. Então é realmente algo muito sério. Deixa eu te perguntar, com muita sinceridade, antes de continuarmos aqui. Você já encontrou essas informações? Xande, você viu que o Trump falou que o medicamento paracetamol está por trás do autismo nas pessoas? Precisou o Trump falar? Agora pra você é verdade? Se o streamer mais completo e mais complexo vem aqui e fala pra você que a indústria farmacêutica quer ver você doente. Se eu venho aqui e falo pra você que a picadinha dá merda. Se eu falo pra você que anticoncepcional acaba com a mulher. Ele é esquizo! Isso é conspiration! Se eu falo pra você que você anda num chão reto, né?
C cedilha. Eu sou C esquizo. cedilha. Israel. C cedilha. Porra! C cedilha. C cedilha. Quantas vezes eu já não C falei cedilha. nessa live pra C vocês cedilha. assistirem aos vídeos do Dr. Laí Ribeiro, pra vocês entenderem o que é a indústria farmacêutica. C cedilha. Se você acha que os remédios foram cedilha. criados porque eles C querem cedilha. o seu cedilha. bem, C você cedilha. é muito gado, C irmão. cedilha. Então quer C dizer que a gente cedilha. não precisa tomar C remédio e melhorar cedilha. sozinho? C Não. cedilha. Isso quer dizer C que você cedilha. não pode C depender cedilha. de C remédio. cedilha. Eis a questão. C cedilha. Porque quando você C já tá cedilha. todo fudido de C saúde, cedilha. todo esbagaçado, C você vai cedilha. ter que tomar um remédio C pra cedilha. controlar os C danos. cedilha. Só que se você C não cedilha. mudar a sua C realidade, ó, cedilha. não despertar C aqui, cedilha. C não cedilha. cuidar da sua saúde C como cedilha. deve, C esqueça, cedilha. você será um C cedilha. escravo da C indústria pra cedilha. sempre. C cedilha. Essa é a questão. C cedilha. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my